noite. Tudo bem, Ju? Tudo, como é que você está? Bem também. Aqui esfriou, tô vendo você aí com vento. E aqui, ó, tô com manga comprida, porque tá frio. É mesmo, ai que delícia, porque aqui tá um calor de enlouquecer. Boa noite a todos. Ju, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro toda a sua movimentação, todas as suas ações em prol da alergia. E eu entendo que essa iniciativa que surge dos pais, ela é tão importante porque ela cresce, ela ganha voz, ela ganha volume, né? A gente vê muito isso nas síndromes de Down, no autismo, né? Agora com a força grande do Põe no Rótulo, com a Alergia Alimentar Brasil, e com o Sim. seu trabalho aí em Recife tão longe de mim, mas tão Ah, perto do meu coração, viu? Então, muito obrigada a você. E que legal essa semana que a Prefeitura está promovendo, porque o que eu sempre falo é, a gente precisa levar informação, porque informação é prevenção. Porque muitas vezes, em qualquer patologia, em qualquer alteração, às vezes a gente faz uma coisa equivocada, que às vezes é julgada como errada, por não conhecer, por não saber. E quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, porque como você bem falou no comecinho, né? A fonoaudiologia está começando a trabalhar mais com alergia e é importante divulgar a fonoaudiologia nessa atuação, né? Falar de alergia, a gente sabe que é falar de uma equipe multidisciplinar, que tem um médico, imunologista, o gastro, a nutricionista, o psicólogo, agora está entrando o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pelas alterações sensoriais. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de apresentar a fonoaudiologia junto à alergia e mostrar o quanto é importante o trabalho fonoaudiológico com as crianças não só com dificuldades alimentares, mas também com as crianças que apresentam alergia. perfeito. Ah, eu que agradeço, estou muito feliz de você ter aceitado o convite. E a pauta, assim, que eu pensei logo em vocês, sabe, Eliane? Porque vi muito essas dificuldades. Eu escuto depoimentos das mães e eu mesma vou falar aqui um caso que foi com a Camila, logo na introdução alimentar, que eu já vou começar falando para você debater. E eu sofri muito com essa parte de dificuldade alimentar na nossa primeira filha. E eu escuto isso das mães. Então, é uma dificuldade. A gente encontra que tem uma relação, sim, entre a alergia alimentar na prática, sim, e na literatura a gente também sabe que tem, entre a Sim. alergia alimentar e as dificuldades alimentares, né? Tem mais, talvez tenha mais propensão a ter, por uma série de coisas que a gente vai conversar. E você, eu estou aqui, quero escutar muito de você isso. Eu vou falar pouco, eu quero que você fale. Então, na Tá. verdade, eu queria só começar falando um caso que aconteceu com a Mila, logo na introdução alimentar, para você já ir debatendo, porque a história na introdução alimentar dela é uma história, assim, horrorizante e que muitas famílias também passam, né? Sim. Então, a gente não sabia até então o que ela tinha. Ela foi uma criança que a gente diagnosticou a alergia alimentar. A primeira foi ao leite, com 7 meses de vida, porque ela fez lá na introdução alimentar, ela fez vômito em jato, assim, foi 14 vezes de maneira bem violenta. E Sim. foi quando ela comeu banana, depois comeu mamão. E tudo que ela comia, Eliane, tudo o que ela comia, ela fazia uma reação, ela fazia algum sinal físico aparecia na pele dela. Então, ou era urticária, ou era placas no pescoço, bem vermelho, bem exuberante. Sim. 7 minutos depois sumiam. O pediatra passou a gente para gastro, eles vão para gastro. Quando a gente chegou na gastro, a gastro ficou desesperada, coitada. Ela disse, olha, a sua filha deve ter alergia à comida, porque tudo que eu dava chuchu cozido, ela fazia reação. Beterraba cozida, reação. Nem sal eu colocava. E ela foi tendo essas dificuldades. Ela passou, acho que os 7, 8 meses a gente tentando ofertar algum alimento, e todos os alimentos, todos. Ela fazia reação de ficar vermelha, com urticária, a barriga cheia de urticária, enfim. Isso é assim, 5 minutos depois de comer. Então, Sim. a introdução alimentar dela foi uma introdução tardia. Tá. A médica, junto com o pediatra, a gastro, eles postergaram a introdução alimentar, então ela ficou só no leite materno até Tá. os 11 meses de vida, só leite materno.
Então, quando a gente foi fazer a introdução alimentar com 11 meses de vida, a gente teve uma dificuldade enorme. Porque ela estava acostumada com leitinho, não estava acostumada com um alimento sólido, pastoso, nada, porque não conseguia. A gente fez, assim, para resumir, teve uma interconsulta e tudo, mas quando ela começou a comer, que a gente conseguiu encontrar, que a médica fazia, que era uma cestinha básica para ela, conseguimos batata, conseguimos arroz. A gente foi fazendo essa mini cesta, ela urrava, Eliane, ela urrava, ela não queria comer. Eu me lembro que eu e meu marido, a gente muito inexperiente, a gente pais de primeira viagem, desesperados. Sim. Não tínhamos muita orientação nesse sentido, até éramos acompanhados pela nutricionista na época, que foi maravilhosa com a gente, deu algumas dicas incríveis. Mas eu lembro que ele abria a boca dela e eu metia a colher dentro da boca da menina, era uma coisa horrorizante. E as pessoas que estavam do lado, às vezes no hotel ou num parquinho, olhavam assim e faziam, meu Deus, o que é isso? Esse casal é o casal louco? Porque realmente a gente fazia coisas loucas. Então, assim, a gente teve esse início traumático. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, se existem esses outros pais como nós na prática, e o que é que vocês podem fazer para nos auxiliar. Sim. Olha, Ju, esse seu relato é tão lindo. E é o relato que a gente, em 99% dos casos, ouvimos no consultório. Tem mães que chegam lá no consultório, assim, tão desoladas, tão tristes, e elas falam, olha, exatamente tudo que você falou. Já tentei de tudo, eu já bati, já peneirei, já pus segurando na boca, já pus na frente da televisão. Então, é muito complicado porque essa mãe, ela sente a mesma dor que a criança, porque ela já tentou de tudo. E eu acho que o que é mais angustiante para a família é você não saber o que está acontecendo. E a gente está falando de um bebê, por quê? Porque a introdução alimentar, ela começa a partir do 6º mês. Então, é um bebê que não sabe falar, que não sabe dizer. Como você falou, ela urrava. Esse urro podia ser muitas coisas. Podia ser dor, desconforto, podia ser queimação, podia ser medo, podia ser trauma. Então, olha quantas coisas que a dificuldade alimentar da criança alérgica envolve. E eu sempre digo, Ju, que, assim, algumas vezes você pode ter uma amamentação que foi boa, mas uma introdução traumática. E você pode já ter uma introdução traumática em decorrência também de uma amamentação complicada. Por exemplo, pelo refluxo. A gente sabe que a criança que tem refluxo, mesmo sendo o refluxo fisiológico, ela tem sintomas, né? Mesmo que ela não vomite, ela pode apresentar sintomas de desconforto, de mal-estar, que a gente não sabe. E aí, quando começa a introdução, por vezes, esse refluxo pode continuar. E aí, no futuro, com o acompanhamento do médico, pode ser diagnosticado a doença de refluxo, que é diferente do refluxo fisiológico, que aquilo passa, né? Só que você imagina, Ju, e todas as mães que estão ouvindo, você ficou por 6 meses alimentando de leite, do aconchego da mãe, daquela parte que se você chora, vem mamar, tá tudo bem. Hoje existem estudos que comprovam que a hora que você vai dar a vacina no bebê, se você coloca o seu bebê para amamentar, a questão da dor e do controle emocional é muito melhor. Então, aqui em Campinas tem uma clínica que tem feito isso. Na hora de fazer a vacinação do bebê, ela pede para a mãe começar a amamentar e ela aplica a vacina. E é muito comum o bebê nem chorar, né? Para você ver o tamanho da importância da amamentação. Agora, a relação com o Covid e principalmente na alergia, né? O quanto que amamentar melhora o sistema imunológico da criança, e a alergia está ligada ao sistema imunológico, né? E falando do seu relato da introdução alimentar, a sua filha tinha um problema que vocês não sabiam, que precisava ser investigado, que ela não sabia dizer, mas imagina, ela já estava com 7, 8, 9, 10 meses. Então, olha quanto de memória que ela mantém de desconforto. E nesse tempo, você sabe que chegou um bebê para mim agora com 14 meses. Aí o pai, um relato muito parecido com o seu, e aí ela ficou, será que é FPAS? Que é o nome também de tipo de alergia que pode existir, que a gente sabe que ela surge no primeiro ano de vida, né? Que são esses jatos intensos de vômito.
É difícil o diagnóstico, porque tem que ter a recorrência, né? E aí o médico tem que perceber que aquele vômito não é uma virose, que não é uma diarreia, e sim uma alergia. Então, quer dizer, todo esse trabalho do acompanhamento clínico do médico. E isso não é de um dia para o outro, né? Então, eu imagino a sua filha, quando realmente você começou a fazer a introdução, e outras mães que fazem isso, a gente começa pela fruta, porque é o alimento mais similar ao leite materno, no sentido de ser docinho, né? Uma coisa que a criança aceita. Você não vai começar já com uma coisa densa, pesada, com sabor impactante. E aí, imagina, no seu relato, que eu já tive de outras mães também, reage com a banana, reage com o mamão. E aí, a mãe fala assim, meu Deus, eu tô tentando alimentar meu filho e ele tá reagindo de uma forma que eu não sei o que é. Aí começam todos os pensamentos. Será que ele não gostou dessa comida? Será que eu que dei errado? Será que isso fez mal para o intestino? Será que ela não gostou? E até o momento que ela realmente pode reagir. Ficar toda empoladinha, vomitar frequentemente, chorar de dor, né? A gente sabe que nas doenças iniciais da introdução alimentar, a enterocolite, proctocolite, a FPAS, essa criança tem sintomas muito fortes de desconforto abdominal, às vezes sai uma rainha de sangue nas fezes, a mãe fica muito assustada porque ninguém faz cocô com sangue, né? E essa peregrinação, muitas vezes é comum o pediatra falar: ah, não, é normal no começo da introdução alimentar eles recusarem, porque eles não conhecem a comida. Mas deixa um tempinho sem comer que ele vai comer. Não, ele não vai comer porque ele tem desconforto, ele tem mal-estar. E aí, que eu queria deixar de alerta até para essas mães, qual é o primeiro sinal dessa criança de que não está tudo bem? É esse choro, como você falou da Luísa, da Cami, né, na verdade. O quanto essa criança chora, né, por uma coisa que ela está olhando e que ela nem sabe direito o que é. Ela não chegou a ter ainda esse contato para saber se é azedo, se é doce, se é gostoso, se não é. Mas ela já teve um contato que deu muito mal-estar. Então, numa segunda apresentação, ela vai chorar. Ela não vai querer. Porque a gente come, a gente sabe que comer é um ato aprendido, a gente acaba aprendendo pelos olhos, pelo cheiro, pelo formato, né? A alimentação, ela envolve o aspecto nutricional, a experiência, a segurança, o prazer. É uma coisa que muitas vezes pode até parecer filosófico, né? Mas não é. Porque no Brasil a gente tem o costume de comer arroz e feijão. No Japão se come peixe cru. Então a alimentação tem a ver com hábito também. E se nessa introdução alimentar, como você relatou o seu caso, essa família não é orientada pelo pediatra, que maravilha que o seu médico mandou para o gastro. Porque o gastro é o especialista junto com o alergista para fazer um diagnóstico assim, né? Então, só que nesse tempo, né, Ju, os pais sofrem, a criança sofre e as memórias ficam, né? Horrível. Eu lembro que nessa da banana, o pediatra, a gente não sabia ainda que ela era alérgica, né? Na introdução alimentar, ela fez uma semana. Na segunda semana que ela começou, ela vomitou. Eu decorei, porque eu anotei 14 vezes em jato. Aí eu falei com o pediatra, ele disse: Ju, no dia seguinte, amanhã, você faz a banana cozida. Eu tive coragem, eu não tinha informação sobre alergia, fiz de novo a banana cozida. Essa menina fez 12, acho que foi 12 ou 13 vezes em jato, vomitou a mesma banana cozida, né? Então aí ela fez uma mão, aí foi 14 também. Foi no terceiro dia. Aí eu disse: não, peraí, tem alguma coisa errada com ela. Então, são coisas assim muito traumáticas que a gente não está acostumado a vivenciar. E eu lembro de ter falado muito quando a Luísa, eu estava grávida da Luísa, que já é minha segunda filha. Eu pensava: meu Deus, ela pode até vir alérgica, mas que ela venha boa de garfo, a menina gosta de comer, que não tenha porque essa introdução alimentar foi muito traumatizante pra gente, muito. A Camila até hoje tem essa seletividade enorme, sabe, com alimentos. E eu vejo outras mães de alérgico falarem muito sobre isso.
Aí por isso que eu falei, eu coloquei aqui uma das coisas que eu gostaria que você comentasse com a gente, esses sintomas de dificuldades alimentares. Quando a gente deve desconfiar de alergia? Porque a gente sabe que tem alguns sintomas de dificuldades que podem ser normal, como o pediatra disse, pode ser, ele está se acostumando. Então, como é que a gente deve desconfiar de alergia? E quais são esses sintomas que podem ser alergia? Tá. No bebê, aquilo que eu já falei no comecinho, né? É um bebê que, durante a amamentação, ele tem muito choro, ele tem muitos movimentos de extensão do corpo, pode ou não ter os vômitos, ele vai ter... A gente sabe que a alergia, ela tem apresentação na pele, no sistema respiratório, gastrointestinal. Mas se isso é muito presente, muito recorrente na amamentação, essa mãe precisa falar com esse pediatra, porque alguma coisa está errada. Quando o bebê está amamentando, a primeira coisa que a mãe pensa é: meu leite é fraco, eu não estou conseguindo ter o volume bom do leite, a pega está errada. Nem sempre é isso, né? Por isso que é importante, sim, falar com o pediatra, porque, de repente, já na amamentação, ele pede uma avaliação fonoaudiológica. E aí, se vem essa criança, o frênulo lingual, né, que é a preguinha da língua, tá ok. A boca, né, o abocanhamento do seio materno, tá ok. Não é uma criança que está engolindo muito ar, porque a gente sabe que engolir muito ar potencializa o refluxo. Esse refluxo pode trazer vários desconfortos para essa criança, que no futuro podem, até quando desencadear uma alergia, causar mais impacto na alimentação desse bebê. Então, na amamentação, é muito importante esse relato. O bebê, por exemplo, que faz fissura no seio materno, também é um bebê que está brigando por alguma coisa que não pode estar andando muito bem. O próprio refluxo, se a gente desconfia do próprio refluxo, deve ser investigado. E na criança maior, Ju, quando a gente vai fazer a introdução alimentar, é importante essa mãe pensar também numa possível alergia quando ela começa a ver muito abdômen durinho, não quero comer, ou aquela criança que comeu e de repente vomita a mesma comida, recusa a mesma comida. Normalmente, as crianças apresentam alterações fonoaudiológicas de motricidade orofacial, de deglutição, da coordenação da sucção, respiração e deglutição. Então, um bebê, para ele amamentar, ele precisa ter essa coordenação, né? A gente precisa que, com o tempo da amamentação, ele melhore as condições orofaciais de lábio, língua e bochecha. Para pensar numa alergia alimentar, quando você está fazendo a introdução, a importância da fono vem nesse sentido. Porque se eu tenho uma criança que consegue gerenciar a comidinha dentro da boca, se ela está conseguindo macerar com a gengiva, ou se ela já tem 1 ano e meio, 2, e já tem dentinho, já está fazendo tudo ok, mas ela continua com muito mal-estar, com dificuldade para deglutir, bebendo muita água. A gente sabe que a criança que apresenta esofagite eosinofílica, ela tem uma dificuldade no trânsito da deglutição desse alimento, né? Então, é uma criança que geralmente, intuitivamente, a mãe oferta água, oferta o líquido. Porque é muito comum as mães falarem: Eliane, a terceira, quarta colher vai bem. Da quinta a sexta já começa a empacar. Então, eu preciso dar um pouquinho de água porque eu percebo que engole melhor. Esse é um sinal que a mãe pode também pensar: será que ele está assim por um hábito, que fui eu mesma que coloquei, ou isso já é sinal de uma dificuldade alérgica por uma esofagite eosinofílica? Então, uma criança que recusa bem a comida, que tem preferências pelos molinhos, que tem dificuldade em mastigar carne, franguinho. E a gente sabe que o primeiro impacto é o choro. Então, a criança que chora muito, eu sempre fico muito atenta e falo para as mães: vamos tentar ler mais esse choro. É o choro de manha? Porque a gente sabe, né? Choro de manha para. A hora que você põe o brinquedinho, para. A hora que você está amamentando e começa a cantar alguma coisa, balançar, para.
Então, se esse choro continua, quando você faz essas intervenções, alguma coisa está errada, né? A gente sabe também que a hipersensibilidade intraoral, isso altera muito também essa questão da alergia, porque um bebê que tem sintomas, ele pode refluir até a parte de esôfago. E a gente está falando de essa parte de esôfago, parte posterior da boca, lábio, bochecha, tudo isso é mucosa. Isso tem muitos sensores. E aí, por que é comum as mães falarem, mas eu pus a colher nem bem dentro da boca, ele já nauseou, ele já quis ter náusea, porque ele está com uma língua hipersensível, que pode também ser potencializada por alterações ocasionadas da alergia, né? A gente sabe que comer, a gente precisa da maturidade neurológica, da parte da boca desenvolvida e das experiências. Às vezes, Ju, na introdução alimentar, é muito comum, a mãe ainda, de repente, não sabe, como você e outras mães, que aquele alimento pode estar causando uma patologia, causando uma alergia, como, por exemplo, da FPAS, né? E aí, o que acontece? Ela tira aquele alimento quando a criança recusa, às vezes por desconforto. E aí que eu falo sempre da avaliação equivocada dos pais, porque isso também pode modificar a introdução alimentar. Nem sempre aquela recusa por aquele alimento é porque ele não gostou, mas sim porque ele não teve conforto na alimentação. A gente sabe que a criança precisa ter conforto gastrointestinal, conforto físico, emocional. Por isso é muito importante o diagnóstico, né? Porque se essa criança não tem nenhuma alteração orgânica que justifique que não tem alergia, opa, então é mais o trabalho da fome. Se ele tem uma causa orgânica, uma proctocolite, uma esofagite eosinofílica, uma FPAS, existe um problema orgânico que pode também ocasionar alterações na parte fonoaudiológica. E aí essa criança pode vir a apresentar algumas dificuldades para mastigar, para lateralizar a língua, para sugar, né? Aí algumas mães falarem assim, mas quando eu ponho um alimento novo no prato, ele não quer, ele recusa. Eu digo sempre assim, esse alimento pode vir em paralelo, ele não precisa vir direto no prato. Eu dei a cenoura e ele cuspiu tudo. Aí ele não quis mais, eu não dei. Aí eu sempre pergunto, mas depois você não deu de novo, outro dia? Não, porque eu vi que não gostou. Então, nessa hora, ele está recusando, talvez, não só pela questão da alergia, mas também porque ele não está conseguindo trabalhar com esse alimento mais fibroso, tem que mastigar mais dentro da boca. E a gente sabe que comer é uma ação aprendida. E a gente aprende como? Pelas experiências. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar do reflexo de Gag. Por quê? Porque ele é natural no bebê até 7 meses, por aí. É muito variado. Eu sempre digo nas minhas lives que não tem uma régua que a gente fala, não, 6 meses é isso, 7 meses. As crianças são diferentes. Eu já tive várias crianças que chegaram para mim com 9 meses, 8 meses para fazer introdução alimentar, com aspecto motor global molinho. Um bebê de 8 meses, 9, já está engatinhando. E era um bebê que mal sentava, sem apoio. Mas por quê? Porque ele foi um bebê que teve refluxo, ele teve um FPAS, então ele era um bebê que estava muito no colo. E o bebê muito no colo, a gente sabe que o desenvolvimento motor pode ser modificado. E aí, quando você tem um bebê, né, Ju, que tem uma alteração pela alergia e tem sintoma, porque para ter alergia tem que ter sintoma, essa mãe é natural, ela vai proteger, né? A gente protege a nossa cria. E aí, eu não quero que ele pegue alergia, então ele pode, eu tenho medo de colocar no chão, eu tenho medo de deixar em alguma superfície que esteja suja, porque quando eu tenho uma criança alérgica, eu não sei a que a minha criança vai reagir, né? Não necessariamente só alimento. A gente está falando de alimento, mas a gente sabe que não só é alimento. E aí, eu privo essa criança de experiências. E o reflexo de Gag, para mim, é muito importante das mães saberem que é importante que ele exista e que a criança saiba lidar com ele para que ele comece mais para trás. Por quê? Porque na hora que a criança põe,
é muito engraçado porque você põe, aí eu vejo nas crianças, ele começa a querer passar mal, aquele vem pra frente e volta, o olhinho enche de lágrimas. As mães ficam muito preocupadas. Então, assim, eu sempre falo, calma, é importante ele saber como lidar com isso. Então, o diagnóstico mesmo da alergia, é importante a mãe ter o médico como parceiro, porque quem vai fazer o diagnóstico é o médico, mas quando ela começa já a introdução alimentar, ela precisa estar atenta nesses sinais. Então, no sinal sensorial, no sinal motor oral, pensar, será que ele está recusando por realmente desconforto ou por preferência? Eu sempre digo para as mães, a gente precisa descobrir o que é preferência do que é dificuldade. Porque todos nós temos preferências, né? Quando a gente estuda a parte sensorial, é muito comum a gente encontrar crianças hipossensíveis, que são mais molinhas, que precisam de um estímulo mais forte para reconhecer. Então, são crianças que gostam de comida mais picante, que gostam de comida mais apimentada, que gostam de coisas mais durinhas, crocantes. Por quê? Porque ele recebe informação, né? Ele está sabendo do que está acontecendo. E eu posso ter uma criança hipersensível, que no mínimo sabor, no mínimo, ela já reage, né? Então é importante também eu saber qual é essa criança, né? Qual é o tipo de... Porque pode ser uma preferência ou pode ser, como eu estou falando, uma alteração sensorial, né? E aí a terapeuta ocupacional nos ajuda muito no trabalho global. Porque eu estou falando de uma alteração pontual, que é na boca, porque eu sou fonoaudióloga. Mas eu tenho que entender que essa criança, ela é inteira, ela não é só boca. Ela tem uma família, ela tem uma alergia, ela tem um contexto familiar, ela tem alterações globais, então são crianças que às vezes não gostam de pisar na grama, não gostam de cortar o cabelo, porque a resposta sensorial dela é muito forte. E a integração sensorial vai organizar ela globalmente para eu chegar na boca. É comum, às vezes, bebê de 7 meses, eles são muito motores, né? Motores sensoriais. Piaget fala muito disso, né? O desenvolvimento sensório motor. E aí não é comum você ver a criança, ela pega uma fruta, ela pega uma comidinha, ela faz assim, com a boquinha, ou ela começa a fazer assim, com o pezinho. Observe os bebês, eles fazem assim. Então, isso é sensorial. Mas todas essas respostas, elas têm que estar num platô que essa criança consiga pegar aquela comidinha, trazer até a boca. Então, por exemplo, você falou dos sinais, né? Quando desconfiar. É comum, às vezes, as mães não deixarem as crianças pôr a mão na boca, né? Pela questão da alergia. Mas a gente sabe que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento alimentar é a criança começar a trazer a mão na boca, depois o pé na boca, depois o brinquedo na boca e a comida, né? Então, a mãe tem que ficar atenta a isso. Eu sempre digo, sabe, Ju, que hoje o sistema de saúde público tem fonoaudiólogas que estão trabalhando. Então, mesmo que a mãe fale para o pediatra, e muitas vezes as mães não são ouvidas, e é muito importante ouvir, porque a mãe tem também um pouco dessa intuição, né? Eu tenho mães incríveis que chegam lá, eu tentei fazer isso, eu já fiz isso, eu falo, perfeito, era isso mesmo que eu ia falar para você. Então, procurar o sistema de saúde, se é uma pessoa que pode pagar, de repente, ir procurar uma fonoaudióloga no consultório particular para uma avaliação, uma fonoaudióloga especializada em distúrbios de alimentação, né? O diagnóstico da alergia é bem difícil, né? Assim, nesse início da introdução alimentar, porque a gente não sabe qual é o alimento que a criança vai reagir. A gente tem os múltiplos alérgicos, que pode ter o cheiro, o toque, né? E a gente só vai saber a hora que a criança reagir. Mas, se a gente consegue, né? Imagina você e as outras mães. Se elas sabem de tudo isso, elas vão poder separar o que é da alergia e o que é fonoaudiológico do próprio desenvolvimento da criança. Porque a gente também está falando de uma criança que está em desenvolvimento.
Por isso que é tão importante as experiências. Quando eu chego um bebê, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu vou poder orientar essa mãe, auxiliá-la. Quando chega uma criança maior, a gente sabe que é sempre mais difícil, porque uma criança de 1 ano e meio, imagine você, eu tenho crianças que chegam com 1 ano e meio, quase 2, com dificuldade na alimentação e com alergia. E aí eu tenho que lidar com todos esses aspectos. Muitas vezes com essa parte motor oral específica da fono, muitas vezes da própria criança que já recusa, chora, empurra, fecha a boca, né? Que eu falei que o choro é impactante, mas a gente tem todas essas outras partes. É aquela criança que tosse, tá comendo, começa a tossir. É a criança que engasga muito, porque ela não tem uma coordenação boa. Tem várias alterações que a mãe pode ficar de olho. E se você é orientado pelo profissional especializado, com certeza a sua vida de mãe e da criança, ela fica muito melhor, ela fica muito mais feliz, porque você vai saber gerenciar, né? Com certeza. Essa parte que você falou, assim, se eu tivesse esse conhecimento de hoje, na época da introdução alimentar, né? Infelizmente não tive, e a maioria não tem. Até os próprios profissionais de saúde não sabem que esse tipo de intervenção pode ser muito benéfico, né? Então é Sim. somar. Então, meu Deus, como eu queria ter escutado isso. Então, tem vários tópicos que eu fiquei aqui mentalmente querendo abordar. Um deles, eu queria que você falasse um pouquinho da esofagite eosinofílica, porque a gente sabe que na prática tem aquela história do padrão ouro, do diagnóstico que os médicos fazem, mas caso não seja positivo o exame, existe, porque assim, na minha prática, da minha casa, e eu vejo outras pessoas falando, tudo isso que você fala parece que eu estou escutando para mim, assim, sabe? Dificuldade alimentar, tomar líquido enquanto come, essa história que você falou da hipersensibilidade, eu recomendo vocês fortemente assistirem a live da doutora Eliane com o doutor Pablo, maravilhoso, lá na página dela, que realmente foi um bálsamo, foi um presente. E eu aprendi muito, eu disse, meu Deus, essa história da hipersensibilidade, né? Então, uma delas é a Camila odeia escovar dente, por exemplo. Tem vários sinais que você já pode ver na criança, que a gente não Sim. percebe, que o pediatra às vezes não se liga, né? Isso. Outra coisa, com relação a cheiro. Sim. Gente, se você... A Camila não faz anafilaxia com cheiro do leite, ela tem alergia a leite, mas se tiver um cheiro de queijo fritando, ela começa a nausear, parece que vai desmaiar. Então, será que é hipersensibilidade? Será que já é um sintoma, assim, orgânico? Ou a gente fica com essas dúvidas, sabe? Com medo de ser uma anafilaxia, já ser uma... Como chama aquele sintoma que a pessoa vai desmaiar? Hipovolêmico, é? Hipovolêmico. Que deixa a gente bem assim, né? Então, a gente fica inseguro como pais e a gente vê... Eu tive numa creche... E uma mãe falou isso, ó, o filho grande também, na idade da Camila, 6 anos, ela disse, meu filho, quando sente o cheiro do leite, ele começa a desmaiar, assim, ele disse, meu Deus, será que já é uma anafilaxia? Então, quando você falou aquilo, eu disse, pode ser que não seja anafilaxia, mas que seja algo ligado à hipersensibilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Essa coisa do falso positivo é uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que a esofagite eosinofílica, o diagnóstico, ele é feito através da endoscopia, né? A gente só pode realmente confirmar isso através da pesquisa pela endoscopia. Eu tenho pacientes, Ju, que eles têm a esofagite eosinofílica, é uma alteração que ela pode acompanhar a criança, assim, por vários tempos, até na fase adulta, e ela pode ser variada. Ela pode ficar estabilizada, de repente pode aumentar o número de eosinófilos, mas o que eu sei é que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, principalmente na introdução alimentar e na criança, na primeira infância, que está relacionada com isso. Os engasgos, a tosse, o líquido para engolir, tudo isso são características, né, que a gente pode associar, sim, ao diagnóstico. A preferência para alimentos pastosos. Mas a gente sabe que o falso positivo, por exemplo, de hábitos e questões físicas também podem estar associadas. Por exemplo, eu tenho um garoto de 5 anos
que ele tem, foi feito tardiamente o diagnóstico, então ele chegou para mim com 5 anos com o diagnóstico da esofagite. Ele tem isso, quando eu percebo que ele começa a recusar mais a comida, quando ele está mais com sintomas respiratórios, ele acaba tendo ele volta no médico, faz endoscopia e realmente subiu eosinófilos e começa todo o tratamento dele de novo. Mas eu tenho uma outra criança, que tem hoje 9 anos, que também me introduziu na alergia através dessa criança que há quase 10 anos eu falo bastante, eu estudo muito, eu me dedico muito à pesquisa, a cursos, a vários textos, aprendo muito com os médicos sobre alergia, que essa criança, ele tem desde bebê. Ele teve uma anafilaxia com 1 ano e 8 meses, e aí eu venho acompanhando ele. Ele é uma criança que ele é o primeiro filho, né? Então, como você mesma disse, o primeiro filho, a gente que é mãe de primeira viagem, a gente não sabe. Criança não vem com manual, filho não vem com é assim, 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 né? Ela foi aprendendo e ele tem os momentos dos hábitos comportamentais. Ele teve até a questão do estirão, na hora que dos 7 aos 9 anos, ele teve uma modificação orgânica, física, estrutural da coluna, das vértebras. Então, não foi potencializada. A mãe achou que ele estava de novo em crise com a esofagite. Foi feita a endoscopia e não estava baixinho, eosinófilos. E aí foi que eu expliquei para ela. Eu falei, olha, o que ele está apresentando nesse momento são registros de comportamentos, de hábitos que ele já teve. Porque ele já tem 9 anos. Então, assim, maçã, por exemplo. Quando eu pude reintroduzir a maçã, eu tive que reintroduzir sem a casca. E a gente sabe que mastigar cansa. Porque mastigar, você está trabalhando toda a musculatura da face. Você tem que ter uma coordenação para mastigar de um lado, trazer o alimento para o outro lado, mastigar do outro lado. A língua faz uma pazinha, o alimento cai, você faz a propulsão, que a gente chama um vedamento labial, para poder engolir. É um trabalho danado muscular tudo isso, é um trabalho de aprendizado. Se eu comi por muito tempo tudo molinho por conta da esofagite, porque eu engasgava, porque eu vomitava, porque eu tossia, você entende que a hora que eu recebo um alimento mais rígido, que exige mais mastigação, eu posso não querer esse alimento porque estou cansada de comer isso. Ou a criança com alergia, né, ele que tem ainda uma alergia múltipla, ele foi privado de vários alimentos. Então, por exemplo, milho é uma coisa que ele não podia comer. Glúten, então um pão mais rígido, um pão francês, ele não podia comer. Tinham coisas que iriam trabalhar mais essa boquinha dele muscularmente e ele não podia pela questão alérgica. Então, a restrição dos alimentos, ela também pode ser uma pedrinha no nosso sapato para poder melhorar a mastigação. Então, aí, com ele, por exemplo, chegou um momento que eu falei para a médica, por favor, libera a carne, porque eu preciso trabalhar coisas mais rígidas. Porque ele não queria. Eu tentava trabalhar com brócolis, com a vagem, era muito bonitinho. Ele comia a vagem, porque a vagem é durinha. A cenoura, só que daí tinha que ser aquela cenoura pequenininha, porque ela é mais adocicada, então ele aceitava mais. Então, nesse caso, Ju, eu mostrei para essa mãe que eram hábitos, questões comportamentais e até da estrutura física, a recusa daquele alimento, que não tinha relação com a esofagite. E graças a Deus nós tínhamos o exame para mostrar para ela que não era esofagite. Então, realmente precisaria do trabalho fonoaudiológico. E algumas vezes, por ele ser uma criança já de 9 anos, ter um pouco mais de pulso, né? A disciplina positiva fala muito isso, de vocês ter firmeza e gentileza. Então, negociar, tá bom, filho, então nós vamos comer 2 pedaços de maçã. Eu sempre corto em lua, né? A maçã eu corto assim em lua. Então, o que eu fazia? Metade eu tirava a casca, metade eu deixava. Porque eu falei, então é pra mim e pra você, vamos lá. Então, metade com casca, metade sem casca. E ele comia, né? A criança com alergia e com dificuldade alimentar, ela é uma criança muito particular,
Porque é isso, você tem que descobrir o que não vai dar sintoma ruim para ele, o que ele vai se sentir confortável de comer, aquilo que não vai dar reação, né? Que a gente já, uma criança de 9 anos eu já sei muitas das reações que ele tinha, então eu não tenho, não ofereço, não oferto, a mãe também não. E a gente também tem que entender o emocional dessa criança. Será que ele tem medo? Será que por ele ter ficado muito tempo sem comer determinado alimento, ele não teve aquela curiosidade que a gente tem na introdução alimentar? Nossa, esse negócio é verde, esse negócio é amarelo, esse negócio é roxo, né? Se eu como isso e me faz mal, então é lógico que eu vou recusar. É proteção. Eu estou muito certa de me proteger. E a minha mãe, que cuida de mim, que também passou talvez alguns momentos difíceis, ela também vai querer se proteger. E aquilo que eu falei para você lá no comecinho, às vezes essa interpretação equivocada pode estar relacionada com esse falso positivo, entendeu? Entendi. Aqui eu pensei também com relação a... Porque pode ser comportamental, pode ser, exemplo, esse diagnóstico de esofagite, mas pode ser um outro diagnóstico que não foi descoberto. Por exemplo, sensibilidade a glúten. Alguma coisa que você ainda... Ou da alergia ou da intolerância, ou que ainda não está bem fechadinho. Aí tem que ter paciência, eu acho, né? Investigar. Investigar e estar munido de pessoas e de uma rede de apoio forte. E aí são vocês. O que você falou da hipersensibilidade é muito legal, porque se você pensar no aspecto sensorial, onde nós temos mais sensores? Língua e pontas de dedos. Só que o sensorial, ele pega todo o seu corpo. É aquilo até que te protege de não colocar a mão no fogão quente, de não queimar a língua com leite. E essa hipersensibilidade, ela pode ser extraoral, intraoral, de deglutição e pode ser olfativa e visual. Eu posso não tolerar ver. Por isso que a Suzane Morse, a Marcia Dum, Patrícia Junqueira, que são grandes estudiosas, minhas mestres, elas falam muito dos 6 passos. Então a criança precisa tolerar, olhar aquele alimento. Ela precisa, que é a escadinha, né? Ela precisa tolerar sentir o cheiro. Depois ela precisa tolerar tocar. Depois lamber, provar, para depois ela comer. E aí, Ju, uma coisa que é muito importante para os pais é o que é comer. Muitas vezes, comer é engolir, ganhar peso, desenvolver neurologicamente e fisicamente. Só que se eu tenho uma alergia e sintoma, comer para mim é muito difícil se eu tenho alergia. Então, ele é o último degrau da escada, mas que eu vou ter que subir e passar por todos esses. Então, se eu não tolero olhar e cheirar, por exemplo, um brócolis, eu não vou comer esse brócolis. E não necessariamente eu vou ter alergia, né? Aí entra no aspecto da hipersensibilidade. É muito comum os pais, no começo da introdução alimentar, eles pegam a colher e colocam só na pontinha. Eu peço vídeo para os pais, quando eu vou fazer a avaliação, né? Eu falo, me manda o vídeo e tal. E é super comum. Por quê? Porque essa criança já teve sintoma, ela já vomitou, ela já reagiu, e a mãe tem medo. Então ela põe na pontinha. Só que na hora que ela põe na pontinha, ela não está dando informação. E eu queria que vocês sempre pensassem assim, para a gente desenvolver conhecimento, aprendizado, a gente precisa ter informação, né? Eu sempre digo para as mães, então coloca um pouquinho mais. Ah, mas ele vomita. Ah, mas ele tem um reflexo muito interiorizado. Então, aquilo que você falou. Então, vamos trabalhar. Como que a gente pode fazer isso? Com escovinha de dente. A criança, para mim, que não escova dente, ou que a mãe manda o vídeo, e a criança tá assim, eu não preciso nem ver. Essa criança já é uma hipersensível, né? Ela não... Ah, mas eu tenho que escovar sem pasta. Porque se eu puser a pasta, ele vomita, né? Porque daí entra o cheiro e o sabor. Então, essa hipersensibilidade do cheiro, do toque, os pais precisam entender que é o que eu gosto muito de usar e de trabalhar. Eu digo para os pais assim, nós vamos trabalhar por aproximação. Então, no primeiro momento, vocês têm que lembrar que o comer é o último degrau da escada. Que é como se fosse o desenvolvimento motor. Eu sustento a cabeça, pescoço, tronco, sento, engatinho, ando com apoio e depois eu ando. Comer é a mesma coisa. Eu mamo leite materno, que é fluido, homogêneo. Aí eu começo a introdução alimentar com uma coisa bem maciazinha,
que eu consigo com a gengiva triturar e deglutir, para a partir do momento que alguns dentinhos começam a sair, eu já começo a poder usar, né, com biscoitinho de polvilho, e daí vai aumentando textura, vai aumentando o tamanho. Então a criança, ela tem até 1 ano para aprender a comer. Mas às vezes a gente fez 6 meses, 7 meses já quer que saia comendo. Existem crianças, sim, que comem muito bem, que chegam com 1 ano comendo arroz, feijão, mas nós estamos falando de uma criança que apresenta uma alteração orgânica e um problema que chama alergia, que tem sintoma. Então, essa criança, por si só, ela já é uma criança que tem um desenvolvimento que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, essa hipersensibilidade, cada vez que a mãe pega, eu vou forçar, ela está causando trauma nessa criança. Ou então, quando grita, pode comer, come. Eu sempre digo para as mães que existem algumas frases que a gente precisa cuidar, né, na introdução alimentar. A gente pode colocar fruto, legume para a criança conhecer, mas tentar não falar muito. Eu aprendi com os deficientes auditivos que o silêncio é importante. Para eu saber que existe o som, precisa existir o silêncio. Se eu tenho uma mãe que está ali toda hora, come, experimenta, vai, engole, come. É um bombardeio sensorial. Se a gente está falando de hipersensibilidade, a gente está falando do problema sensorial. Então, ou se vem aquele prato enorme, cheio de comida, que às vezes, por exemplo, outro dia uma mãe mandou para mim uma foto de uma papinha toda mixada, que eu olhei, eu falei, nossa, eu não consigo discriminar o que é. Porque a criança já tem 10 meses. Aí ela falou, tem feijão. Mas visualmente também não tinha uma cara bonita, né? Então, eu imagino o cheiro. Será que tem um cheiro bom? Então, a hipersensibilidade é uma situação que a gente tem que trabalhar dentro da alergia para ela não ser confundida com alergia. Perfeito. Né? Ai, tão bom. Eu dou vontade de pegar a Eliane, colocar num potinho, guardar, assim, fazer... Não, eu não tô exagerando. Acho que as pessoas que me conhecem bem pertinho sabem o quanto que eu sou transparente. E o quanto que eu sei que o que você está falando, parece que está falando para todas essas mães que falam para mim de antigamente, para mim até de hoje, porque eu tenho muita dificuldade com a Camila. Com a Luísa não, a Luísa come à vontade, mas a Camila... Então, essa memória do trauma que você falou, eu vim aprender um dia desse o que se tratava. Então, teve uma vez que eu até queria que você... Eu acho que a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você deixasse, para finalizar, com essa parte do emocional das mães. E eu sei que você trabalha com disciplina positiva também. Eu sou o maior fã da disciplina positiva, adoro. E a história da memória do trauma, eu vou contar uma coisa que aconteceu conosco e depois você, por favor, elucida para nós. Né? Então, a Camila tem 2 exemplos. Uma vez, ela fez uma reação grave, até já compartilhei isso com você. Ela comeu um biscoitinho do amigo, e esse biscoito tinha leite e tudo, e depois que ela fez uma reação anafilática bem grave, e eu botei na cabeça que eu tinha que comprar um biscoito parecido para ela comer, que eu tinha que conseguir fazer. E eu comprei lá nos Estados Unidos um biscoito que era praticamente idêntico. O cheiro, o sabor, o visual do biscoito, só que era sem glúten, sem leite, sem ovo, e é perfeito, né? Que era um biscoitinho importado. Quando ela comeu, a primeira coisa que ela falou foi: mãe, minha língua tá ardendo. Mãe, tem alguma coisa errada. E ela já não quis mais o biscoito. Primeira coisa, eu fiquei desesperada achando que tinha alergia ao biscoito. Sim. Aí foi uma coisa. E depois eu conversei e vi que poderia ser a memória do trauma, que eu queria que você também ajudasse nós falando um pouco. A outra coisa foi que um dia desse, ela comeu uma coisa, que era um ovo de Páscoa que estava realmente com alergia para ela. E ela relatando que estava com a língua ardendo. Eu disse, isso é a memória do trauma. Não deve estar com alergia. Eu confiei tanto naquela marca... E, na verdade, era um problema sério que a marca teve, que estava com contato cruzado. Não sei exatamente o que foi, mas as pessoas fizeram alergia. Então, eu depois fiquei, meu Deus, eu não acredito. Que eu, no primeiro, pensei que era alergia e não era. Nesse segundo, que era alergia, eu não identifiquei. E eu já tomo, entre aspas, há anos como mãe de alérgica, né? Então, fala um pouquinho sobre essa memória do trauma e como identificar e como ajudar, se pudesse, a parte emocional da gente e das crianças. O trauma, ele pode surgir
a gente sempre coloca ele no aspecto ambiental, né? E no orgânico também, porque se você pensar, uma criança prematura, ela nasceu prematura, ela vai muitas vezes ter que ficar um tempo maior no hospital, usar sondinha, uma criança com síndrome de Down, paralisia cerebral, que teve uma cardiopatia, que teve que fazer uma cirurgia, ficar no hospital, uma criança que tem a própria alergia, o refluxo. Então, esses são algumas das causas que podem causar alguns traumas e algumas memórias na criança. E os ambientais são isso. Algum alimento que ele comeu, ele reagiu. Alguém que pode ter segurado. Eu vi um relato há uns 8 anos atrás de uma mãe que falou que foi numa fono, que a fono prendeu a criança na cadeirinha assim e ficava empurrando a comida. Ah, vai comer, vai comer. Uma introdução precoce ou uma introdução tardia, a gente sabe que é uma das causas ambientais. E os traumas estão relacionados com esses sintomas ruins que ficam guardados na memória da criança. Então, você imagina a sua filha, Camila, que hoje já está uma adolescente, né, uma pré-adolescente grandinha, ela pode ter já, a partir de uma certa idade que ela começou a compreender isso melhor, com 5, 6, 7 anos, que aquele alimento causou alguma coisa ruim para ela. Então ela vai recusar, né? Ela vai não querer. E isso de um trauma, ele pode virar uma coisa permanente. De repente virar uma opção. Não, eu comi aquela vez, o brócolis enroscou aqui, eu não consegui deglutir couve. É muito comum as mães falarem para mim da couve. Por quê? Porque a couve, muitas vezes, ela fica compridinha, enrosca, e a criança, às vezes, não consegue deglutir e acaba vomitando. Então, aí, isso pode gerar trauma na criança. E na hora que ela vê a couve de novo, ela não vai querer comer. Então, se eu puder dar uma sugestão, assim, para as mães, seria não se culpar nunca, porque a gente acaba se culpando. Várias mães chegam para mim e falam assim, com crianças com mais de 1 ano, principalmente, nossa, eu não sabia que não podia fazer isso. Nossa, eu não sabia que não podia segurar o queixinho dela. Nossa, eu não sabia que eu tinha que amarrar ela na cadeirinha. Então, eu sempre digo, não se culpe, porque você fez isso com a intenção de nutrir, de fazer seu filho desenvolver. Em nenhum momento ninguém quer causar um trauma. Mas a gente sabe muito bem que o que essa criança precisa ter? Ela precisa ter confiança, conforto. Então, se é uma criança pequenininha, a introdução alimentar, a fonoaudióloga pode ajudar muito. Se é uma criança maior, eu acho que vale a pena procurar uma avaliação para muitos desses registros serem minimizados. Então, por exemplo, a criança que já construiu uma relação ruim com a comida, que ela tem um tempo de refeição muito alto, que ela é muito seletiva, que ela só come com o celular na frente, que a comida está muito amassadinha. Se a mãe vai introduzir alguma outra coisa diferente e ela vomita, ela reage, ela pode achar que isso é um trauma. Quem vai ajudar vai ser a fono, mudando temperatura, textura, sabor de forma gradual, auxiliando essa mãe. Então, acho que a primeira coisa é ela não ter culpa. E em relação aos traumas, ela tentar buscar refeições mais prazerosas, levar essa criança, como você falou da hipersensibilidade. Muitas vezes, a criança ficar fazendo uma lição de casa na mesa, próximo de onde ela está fazendo o almoço, mas nunca insistir, nunca falar, come, prova, experimenta. Não, fala, você tá lá, você põe seu prato, você sabe que de repente ela não gosta de beterraba. Você vem com a saladinha, põe, filha, tem aqui uma salada de beterraba. E começa a comer. Tá tão boa essa salada. E vai, naturalmente, com a repetição, com a rotina, com a oferta visual, com a oferta do cheiro, né? A criança que tem... Por que às vezes é comum alguns comentários até preconceituosos? Ah, mas a criança pobre come de tudo. A criança pobre não tem alergia, né? Tem também. Só que como ele tem tanta falta de comida, aqui em Campinas tem uma instituição chamada Casa da Criança Paralítica. As crianças muitas vezes vão lá para comer. Elas vão fazer fisioterapia, terapia ocupacional, tal, mas muitas vezes elas vão lá para comer. Então essas mães, nesse sentido de ter calma, acalmar o coração, procurar ajuda, procurar avaliação e não se culpar.
Eu sempre digo que mãe, até quando ela tá errada, ela tá certa. Porque ela fez o melhor que ela pôde. Eliane, tá já acabando a live. Tô triste. Eu quero deixar salva. Você permite que a gente deixe salva? Tem Sim, muita claro. gente aqui, lindas aqui na live. Um beijo para todo mundo. Não consegui falar, a doutora Cristiana tá aqui, que é a Nutri das meninas. Várias pessoas mandando beijo para você. Obrigada, doutora Eliane. Você é maravilhosa. Você acha que eu consegui responder tudo? Quase tudo. Olha isso. Ju, obrigada, gente. muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente. E qualquer coisa, procure o médico. Beijo. E a fonoaudióloga também, né? Beijo, Ju. Beijo, Tchau. obrigada. Foi um prazer.